águas para nós. Águas que trazem a tua vida, águas que trazem a tua transformação, a tua libertação. E nós queremos mergulhar nessas águas, queremos fluir nos teus rios, Senhor. Aleluia. Espírito Santo em mim.
começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Glória a Deus. Águas profundas é o nosso desejo para que nós possamos a cada dia conhecer e caminhar com o nosso Senhor Jesus. Meu nome, Pastor Saulo Nunes, estamos mais uma vez aqui todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, levando a você a palavra do Senhor, levando a você reflexões, estudos. O nosso propósito aqui é mostrar a você a praticidade do Evangelho. E hoje um programa muito especial. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de estudos de palavra, e nós estaremos falando sobre as parábolas de Jesus, né? As parábolas de Jesus. Convido você a estar conosco nesses sábados que vêm, né, subsequentes, onde nós estaremos estudando cada parábola de Jesus, qual é o seu significado, o que Jesus queria ensinar para cada um de nós, amém? Meu nome é Pastor Saulo Nunes, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, somos pastoreados pelo pastor André Câmara, né? Deus abençoe o nosso pastor André Câmara, né? Temos congregações em todos os bairros da nossa cidade, algumas cidades também fora, em Minas. Deus abençoe a cada pastor, a cada amigo, cada companheiro do ministério, amém? Está aqui do meu lado, quero fazer as apresentações hoje, está aqui do meu lado, como já é uma figura aqui, carimbada aqui, né? O meu escudeiro, irmão Joel Martins. Bom dia, irmão Joel. Bom dia Saulinho, bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Como sempre é um prazer estar aqui e agora para falar sobre esse tema que é um tema tão gostoso de falar, né? Como que Jesus lidava para trazer o entendimento às pessoas na época em que ele estava aqui, né? É um tema muito bom de se estudar, de se discutir. E vamos lá, vamos viver a praticidade do Evangelho. Amém, glória a Deus. E está aqui do meu lado também, né? Dando uma honra, né? De estar aqui hoje, meio que, né? Meio na... Está em treinamento ainda. E por que ele está em treinamento, irmãos? Porque quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, né? Estará estreando mais um novo programa aqui na TV Shalom, né? Depois nós estaremos mostrando o cartaz aqui, né? Durante o programa. E ele vai ser o apresentador do programa aqui. O nome do programa é Programa Pentecostal Quebra-Vaso. Vai estrear aqui na quinta-feira aqui. Convido já vocês, né? Vocês que nos acompanham aqui, sempre nos acompanham no sábado, a assistir esse programa, que eu tenho certeza que Deus vai usar esse programa para abençoar a vida de todos aqueles que estarão assistindo. E o nome dele é Pastor Salomão, né? Salomão, que por acaso aprove a Deus, né? Ser o meu tio também, né? Tio da minha esposa também, né? Então hoje ele estará aqui para divulgar o seu programa também, e também participando junto conosco também desse estudo. Amém. Graças a Deus. Eu desde já cumprimento a todos os ouvintes com um bom dia de salvação. Amém. A palavra do Senhor adentrando em vossos lares. Grato a Deus eu sou por esta rica oportunidade nesta manhã. Desejo também ao pastor Saulo e a minha gratidão e um bom dia, e pelo convite de estar presente com vocês. Deus abençoe a todos e o programa. Amém, amém. E sobre o programa de quinta-feira, qual que é a expectativa que você está tendo, assim? Como que vai ser o programa? Qual que é a expectativa que você está tendo desse novo programa aqui na TV Shalom? Sim, todas as quinta-feiras, às 21 horas, estaremos aqui presente com o nosso programa Ministério Pentecostal Quebra-Vaso, onde nesta quinta-feira de inauguração do programa, a estreia do programa, estando presente o nosso pastor presidente, o pastor Weder, bem como a esposa, pastora Priscila, estará falando sobre o Ministério Pentecostal, de como surgiu. Tenho certeza. A história da igreja. Sim. Bem como
está ocorrendo hoje dentro do Ministério Pentecostal. Para todos que ouvintes, é um ministério pentecostal, voltado na palavra, um avivamento sincero, um avivamento real dentro da palavra para os nossos dias de hoje. Amém, glória a Deus. Então vai ser uma bênção esse programa, né? Vai ser uma bênção, rapaz. E nós estaremos acompanhando também, se Deus quiser, já orando, intercedendo. E eu tenho certeza que a igreja, daqui a pouco o Eric vai colocar o cartaz, nos avisos a gente reforça aí também, né? Eu tenho certeza que esse programa vai trazer muito fruto e muita colheita para o reino de Deus. Se Deus Amém? quiser. Amém? Glória a Deus. E por falar em reino de Deus, né? Nós estaremos aqui agora começando essa série, né? Parábolas. Sábado passado nós estivemos aqui encerrando a série O Sermão da Montanha. Que série maravilhosa, hein? E foi muito bom. Muito boa. Muito boa, por sinal. E agora nós estaremos começando essa série, né? As parábolas de Jesus. São muitas parábolas, então nós estaremos aqui trazendo pastores, homens de Deus, né? E que na qual estarão nos ensinando também, né? Estaremos aqui conversando, trocando ideias, né? Experiências, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Pode colocar o cartaz aí, então, ó, não perca, vamos reforçar o aviso aqui, não perca, toda quinta-feira, aqui ó, tá no, aqui, isso, acertei o dedo hoje, está aqui no meu lado, aqui, olha aqui, né, semana passada foi um tormento, né, aqui no meu lado, aqui ó, estreia o programa Pentecostal Quebra-Vaso, quinta-feira agora, às 9 horas da manhã, nós teremos a presença do pastor Weder, né? Wederson, o nome dele, né? Mas a gente chama ele de pastor Éder, né? É mais fácil de pronunciar. É até mais fácil de pronunciar, né? Pastor Éder, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Tive o prazer imenso de te conhecer semana passada. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, amém? E queremos você aqui também, né? Convidar você para estar vindo aqui junto conosco, para meditar um pouco na palavra do Senhor, amém? Então vamos lá, meus irmãos. O texto base que nós vamos ler hoje está em Mateus, né? Capítulo 13, né? Capítulo 13. Eu vou ler, né? E que diz assim, Mateus capítulo 13, verso 1, que diz assim: E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estando assentado junto ao mar, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se deles os discípulos, disseram: Por que falas por parábola? E ele respondeu e disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem e será tirado. Por isso falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração do povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou seus olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu... Amém? Glória a Deus. Depois nós continuamos. Então, irmão, Jesus ele está aqui no ápice agora do seu ministério,
E uma das técnicas, né, que Jesus ele gostava muito de usar, né, de ensinar o povo, é através das parábolas, né? O que é uma parábola, irmãos? Parábola é uma história na qual ilustra ou procura ilustrar um ensinamento, procura ilustrar uma verdade. Às vezes, né, pastor, nós como ensinadores da palavra de Deus, Joel também é professor da escola bíblica dominical também, né? Às vezes nós queremos ensinar uma verdade, né? Vamos pegar uma verdade, ensinar um ensinamento, e às vezes nós falando esse ensinamento, as pessoas têm dificuldade, né, de entender esse ensinamento, né? Então, uma das figuras na qual mais ajuda o povo a entender um ensinamento, um conceito, né, é através de uma ilustração, né? Essa ilustração muitas vezes você pode usar de acordo com a rotina da pessoa, o que a pessoa conhece no seu mundo, né? E na qual a pessoa consegue entender o conceito. Muitas vezes você falando o conceito, a pessoa não entende. Mas você falando o conceito e um exemplo, ilustrando um fato da natureza, né? A pessoa já tem essa facilidade, né, de entender. Eu vou dar um exemplo de uma parábola, mais ou menos, que aconteceu lá em casa, né? Para os irmãos entenderem o que é parábola, tá? Uns dias atrás surgiu um gato lá em casa, lá. Tem um gato lá. Olha a parábola que eu vou contar, um gato. E esse gato começou a ir na janela e começou a querer que alguém o alimente. Aí a minha esposa, né, Eliana, que está nos assistindo aqui, ela se compadeceu do gato e começou a alimentar o gato. E o gato começou a gostar. E ele começou a gostar tanto, que ele não ficava apenas na janela. Ele começou a entrar em casa, a deitar no sofá, a passear pela casa, né? E olha só a ilustração, olha só a parábola que Deus me deu, eu ensinei ela. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado, quando ele entra na nossa vida, ele não entra derrubando porta, né, invadindo, não. Ele surge batendo. Chega na janela, né? Chega na janela. Querendo um espacinho. Nem pela porta chega, pela janela. E ele vai te chamando. Então cabe você querer ou não. A decisão é totalmente sua. Olha só como que é um fato corriqueiro e rotineiro, né, que acontece, pode virar uma parábola, pode virar um ensinamento, né? Então o que acontece? Eu falei para ela, assim é o pecado nas nossas vidas. Ele aparece, é uma oportunidade. Cabe você a decidir ou não. Lembra de Caim? O que Deus fala para Caim? Por que você está assim, injuriado? Por que você está bravo? O pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominar esse sentimento, né? Não deixar que esse sentimento, que o Caim estava sentindo uma inveja, um ciúme do seu irmão, porque Deus recebeu o culto de Abel, mas não recebeu o culto dele. Ele estava queimando de raiva. Estava queimando de raiva. E o que acontece? Aí ele chega, Deus fala para ele, antes de ele matar Abel, aconteceu tudo que aconteceu, Deus já, o pecado já usa a porta. Cumpre você a dominá-lo, esse desejo, né? Então, um grande problema do pecado, irmãos, é o seguinte, e eu falando para minha esposa, o grande problema do pecado é que o pecado, ele não fica em uma vez só. A pessoa, quando entra no caminho do pecado, ela vai querendo mais ainda. Porque nós temos que ser, vamos dizer assim, nós temos que ser sinceros. Pecar é gostoso.
Como eu gostaria, Joel e pastor Salomão, como que eu gostaria de dizer que pecado não é gostoso? Pecado é gostoso, porque a nossa natureza humana se alimenta disso, nós gostamos disso. Só que o grande problema do pecado, o que que é? Qual que é o salário? A morte. É a morte. É a morte. Né? E a morte no conceito bíblico não é o fim. A gente pensa que a morte é o fim, não. A morte, ela quer dizer separação. O que que é morte física? Separação entre o corpo da alma, do espírito da alma. O que que é morte espiritual? Separação do homem com Deus, né? E tem um terceiro tipo de morte, que é a morte relacional. Que quando eu peco, eu estou causando uma separação, eu estou causando mal a alguém. Então essa história que muitas vezes nós pastores ouvimos, né? A pessoa começa a pecar e começa a dizer assim: eu estou pecando, mas é só eu mesmo. É só eu não estou prejudicando ninguém. Mentira! Isso é uma outra ilusão do pecado, porque quando nós pecamos, nós estamos causando dor a alguém. Não é verdade? Nós estamos causando sofrimento a alguém. Uma mãe, uma esposa, a família geralmente é a que mais sofre, né? Sim. Com a consequência do pecado, né? Porque o pecado, a consequência do pecado, ela não é individual. Ela vai em cima de todas as pessoas que estão envolvidas na vida daquela pessoa, né? Então, por exemplo, o que é uma mentira? Quando a pessoa começa vou pegar um pecado, por exemplo, mentira. Você está mentindo para quem? Você não vai mentir para uma árvore, você vai mentir para uma pessoa, né? Porque a mentira é você fugir da verdade, você não quer confrontação, não é verdade? Então, o que acontece? Pecado gera morte. Morte é separação, né? Separação relacional. Você pode ver que quando uma pessoa ela está nos últimos dias da sua vida, olha só como que isso é interessante. Quando a pessoa está nos últimos dias da vida, ela sente que vai partir para a eternidade. É interessante esse sentimento, né, pastor? Sente. Que a pessoa tem esse sentimento: nossa, eu vou partir para a eternidade. Agora, e qual é a preocupação dela? Pedir perdão, né? E quem que ela quer ver? Ela não quer ver o seu carro. Traz aqui a chave do meu carro, não é verdade? Traz aqui os meus diplomas que eu quero ver. Não, traz para mim a conta bancária, eu quero ver quanto que eu tenho no banco. Não, qual que é a preocupação das pessoas? Trazer as pessoas próximas dele, né? Principalmente aquelas que foram feridas, né? Por algum motivo, pela mentira, conforme foi exposto, né? Sim. Essas pessoas. Às vezes também quer se despedir das pessoas amadas. Né? Chamo meu filho, chamo minha esposa, chamo minha mãe, meu pai. Então você vê que a grande questão aqui, irmãos, está nas nossas relações, né? Então o pecado, ele é relacional, né? Então o pecado, o problema do pecado é que o pecado ele é gerado em nossas vidas, né? E nós prejudicamos as pessoas na qual nós amamos, entendeu? Então essa é a parábola. E a minha esposa entendeu aquele dia, né? Como é que o pecado atua na vida da pessoa. E Jesus, irmão, Jesus é muito lindo, porque Jesus, ele ensinava muito por parábolas. Ele ensinava muito. Jesus não se preocupava em ensinar os conceitos teológicos, judaicos, da Torá e não sei o que. Não. Jesus era homem do povo, né? Eu acho que nem tanto que ele não se preocupava, é porque já tinha. O povo já tinha acesso a esse conhecimento. Sim. Né? Através da religião da época, né? Tinha lá os fariseus, né? Saduceus que passavam aqueles ensinamentos pesados, aqueles ensinamentos cheios de conceitos, cheios de coisas que você deveria, que você não deveria. E isso daí não fazia a própria palavra de Deus ter uma conexão com as pessoas. O povo achava que Deus estava distante. Estava longe. Exatamente. Interessante, né?
O evangelista João, quando ele fala no seu capítulo 8 e no seu verso 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que me chama a atenção é que essa verdade, a maneira que Jesus utilizou para trazer essa verdade, aquela simplicidade que ele usou para poder falar e transmitir essa verdade àquele povo que já estava acostumado naquela vida deles. E ele usando a parábola, algo representativo, algo figurado, algo semelhante, essa simplicidade dele de trazer a verdade, isso atrai a gente. Sim. Quando ele fala do pecado, quando ele fala da palavra em si, essa simplicidade é muito bonita. É muito lindo, é maravilhoso. Está faltando hoje em dia nas igrejas. Eu vejo muito hoje nas igrejas pastores preocupados com aquilo que ele vai transmitir, e sendo que o público da igreja ele é diversificado. Sim. Do mesmo jeito que tem pessoas doutos, mas também tem pessoas simples. Sim. Que dependendo da palavra que ele falar, ele não vai trazer fruto. Sim. E a palavra está dizendo sobre fruto da palavra, a semente. Sim. Que caiu. Então, dependendo de que forma ela é externada, essa palavra, é aonde que ela vai dar fruto ou não. Sim. É assim que eu vejo dessa forma a semeadura que Jesus está trazendo para nós aqui. Nós já vamos entrar nos pormenores dessa parábola, né? Pormenor é uma palavra boa, né? Boa. Então, mas aqui, então, é interessante o que o pastor Salomão falou, né? E o Joel também. O povo já estava meio que sabendo os ensinamentos, né? Só que esses ensinamentos, ao invés de conectar o povo a Deus, afastava mais o povo. Sim, de Deus. Eu acho que não trazia ao povo a grandiosidade daquilo que realmente queria dizer. Sim. Né? Vamos supor, quando a gente fala Deus é amor. Deus é amor. Agora quando você fala Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, você colocou ali uma ilustração, você colocou ali uma coisa que dá para se entender a dimensão desse amor. Sim. Agora, se você fala apenas Deus é amor, não que a gente esteja diminuindo isso, mas você não consegue colocar uma dimensão. Não, Deus é amor, fica vago. Fica vago, né? Fica vago. Agora, se você usar a figura, né? E é interessante, né? Que é uma parábola, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Pai envia um filho que é o alvo do seu amor maior, né? Para dar para as pessoas, né? Eu estou doando meu filho, a vida do meu filho em amor de vocês. Exatamente. Para que vocês vivam, né? A gente estava conversando esses dias lá atrás, lá na igreja, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre filhos, né? Aí a gente até estava brincando, rapaz, eu não quero ter filho. O menino lá estava falando lá, não quero ter filho agora não, porque quando você tem filho a vida acaba, você tem que viver pelo seu filho. E é exatamente isso que acontece. É verdade. E que pai que daria a vida do seu próprio filho para outras pessoas? Entendeu? Que muitas vezes não querem seu amor. Muitas pessoas, a maioria são ingratas, e às vezes nem entendem por que Deus fez isso, né? Então é uma bênção, né? Realmente para dimensionar, para você conseguir entender a grandeza daquilo que realmente está escrito, daquilo que realmente a palavra está tentando dizer. E interessante que no versículo 10, né, os discípulos chegam em Jesus e falam: Jesus, por que tu falas por parábolas? É uma pergunta dos discípulos, né? Aí Jesus fala, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus, qual era o propósito de quando Jesus ele falava por parábolas? De dar conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mistérios do reino de Deus. Em outro texto, Jesus ele agradece ao Pai que Deus está dando uma revelação não para os doutos e nem para os sábios desse mundo. Deus está dando essa revelação do reino para aqueles que realmente estão buscando, independente da condição social, econômica, educacional, né? Então, entender as parábolas de Jesus, meus irmãos, é entender os mistérios do reino.
né? É uma forma de entender o mistério do reino. O Evangelho de Mateus, ele é conhecido como o Evangelho do Reino, né? Se nós pegarmos aqui todos os ensinamentos de Jesus nesse livro, e é isso que a gente vai continuar a fazer, né? O que vai acontecer? Nós vamos entender como que funciona o reino de Deus, né? Entender as parábolas de Jesus é entender como funciona o reino, como funciona o reino. E a primeira parábola que Jesus ele vai nos ensinar é a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma parábola muito conhecida, né? Vamos então identificar os personagens. Tem um semeador, né, que saiu a semear, né? Quem é o semeador, pastor? O que a gente pode assim definir? Quem é esse semeador aqui na parábola? Eu entendo que os semeadores da palavra são os pregadores. Os pregadores. Os anunciantes da palavra. Os anunciantes do evangelho. Então todos aqueles que pregam o evangelho, ele é um semeador. Sim. Em tese, podemos dizer que seriam os discípulos. Sim. Que ao mesmo tempo que Jesus trazia a palavra da semeadora, mas ele estava tratando com os discípulos. Com os discípulos. Então os discípulos dele eram os responsáveis naquele exato momento para a pregação do evangelho, para a verdade que Jesus estava trazendo, as boas novas, que era ele mesmo. Semeando a palavra. Semeando a palavra. E hoje em dia não é diferente. Nós somos e temos essa responsabilidade de semear a palavra. De semear a palavra. E é interessante, né, Joel, que hoje, nunca na história da humanidade, a palavra está sendo... Nós falamos isso sábado passado com o pastor Eduardo Fogaça até, né? Ele até comentou isso. Comentamos sobre isso. Nunca a palavra está sendo tão semeada como nos tempos de hoje, né? Já parou para pensar? Porque, você liga a televisão à noite... É só programa evangélico. É só programa evangélico, né? Uns pregando heresia, outros pregando, mas tem um conteúdo que é a palavra, né? Aqui na TV Shalom, a maioria dos programas aqui, alguém está pregando aqui. Todos os dias aqui na TV Shalom, irmãos, tem alguém pregando a palavra aqui. Sim. Né? Nas rádios, né? As co-irmãs nossas aí da cidade, você liga. Geralmente, você vai passando, você está no carro, você vai mudar as estações, sempre vai ter alguém lá semeando a palavra. Até em programas de grande audiência, né? Tem ido pessoas evangélicas, tem ido pessoas cristãs, falar do evangelho, sim, cantar hinos de louvores a Deus. Sim, espaços que nunca antes a gente pensava em ter. É verdade. Então a palavra está sendo semeada, né, pastor? É verdade. E eu vejo também que da urgência que existe do cumprimento da palavra, né, devido aos acontecimentos que já vem marcando nossa época sobre os fins do tempo, né, sobre acontecimentos apocalípticos, né, sobre fatos futuros, proféticos, né? E eu vejo também que realmente não vai haver quem possa alegar uma ignorância por não ter ouvido. Eu nunca ouvi a palavra. Não tem como. Hoje as redes sociais, hoje as emissoras, ela atinge uma quantidade enorme de ouvintes. Sim. Sem, às vezes não ao vivo, mas o programa fica lá, né? E aí vem pessoas e passa e vê o programa ali, e vai passando pelo Facebook, pelo Instagram, todo lugar, pelo YouTube, tem pregações, agora tem até lives, né? Tem lives. Cantores famosos, pregações famosas. Essa pandemia, assim, né? É uma conversa até decorrente entre a gente aqui na TV Shalom, com o Herbert aqui. Essa pandemia aí impulsionou as igrejas, né? A fazer live, né? A ter cultos nas igrejas, transmitirem cultos, né? Através da rede social, que antes poucas igrejas tinham esse despertar. Sim. Agora não, hoje você entra no Face, assim, domingo à noite, 7 horas da noite, é só culto. Culto pra todo lado. Culto pra todo lado. Pode escolher o culto. E é interessante, olha só, o pastor falou. Oi?
Agora é presencial e não deixaram de fazer culto online, é verdade, né? Olha só o que diz o pastor Salomão, disse aqui, um dos sinais dos tempos, né? Jesus fala em Mateus capítulo 24, né? Verso 14, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Não diz que todo mundo vai se converter ao evangelho. Tem gente que pensa assim, não, tem que todo mundo se converter, só assim virá o fim. Não, olha o que o texto diz. E esse evangelho será pregado em todo mundo. Está sendo pregado em todo mundo, aqui mesmo no Facebook, hoje, agora. Nós não estamos falando do quê? Não estamos falando da palavra de Deus, né? Então, quem são os semeadores? É todos aqueles que pregam, anunciam, né, a palavra de Deus. Aí tem uma segunda figura aqui na parábola, que é a semente. O que é a semente? A palavra de Deus, né? E é interessante como que Jesus, não é só nessa parábola, né? Em muitas outras parábolas, Jesus sempre compara a palavra de Deus, a palavra dele, como semente. É interessante, se a gente for pensar de como é o funcionamento de uma semente, como que a semente é? Ela é pequenininha, né? Ela é pequenininha e a princípio, assim, ninguém dá valor para uma semente. O que é mais caro, a semente ou a árvore? A árvore, com certeza, né? O que é mais caro, a semente ou o fruto? É o fruto, né? Só que para ter árvore e para ter fruto, o que tem que ter? Semente. Aonde que ela é originária? Na semente, né? E a semente, para ela se desenvolver... Oi? Então, isso que eu tô falando. Interessante que nós vamos chegar aí. Uma vez eu ouvi um comentário, eu não entendo de botânica, dessas coisas de terra, de plantação, essas coisas. Eu não entendo, mas eu ouvi um comentário uma vez, disse que a semente, para que ela tenha vida, primeiro ela tem que morrer. Sim, Jesus fala isso. Primeiro ela tem que morrer para que ela venha ter vida. Sim. Olha, trazendo essa parábola em si da semente, foi o que Jesus... com as nossas vidas hoje em dia. Pois é. A necessidade de morrer para que possa ter vida. Para brotar vida. Então a semente, o que acontece? A primeira coisa que nós temos que fazer com a semente é semear, colocar em uma terra, né? E como diz o Herbert, tem que cuidar. Vai começar com regar a terra, adubar a terra. A gente vai falar da terra boa daqui a pouco, né? Mas a semente, a palavra de Deus é assim, irmãos. Às vezes, sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes nós pregamos a palavra de Deus e nós não vemos o fruto na hora. Nós só vamos ver o fruto da semente anos depois, né? Tem semente que brota rapidinho, né? Feijão, né? Lembra da escola? Feijão no algodão, acho que era 2 dias já tava... Tem gente que é assim, que ouve a palavra, já se converte e já começa a dar fruto. Agora tem pessoas não, tem pessoas que a semente demora. Leva um certo tempo, né? Leva um certo tempo. E às vezes não se converte nem na nossa frente, nem na igreja. Às vezes se converte em outro lugar, em outra circunstância. Um exemplo disso, meu pastor, que eu trago comigo na minha experiência ministerial, essa pequena experiência ministerial que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu, é que me lembro que certa feita pregávamos a palavra aqui na Praça Afonso Pena, no meio do público. E quando eu encerrei a mensagem que eu havia trazido, eu fiz o apelo. E uma das pessoas que estava ali foi a que mais resistiu. Mas interessante que uma semana após, ele voltou para dar o testemunho, que ele ouviu a palavra, mas foi aceitar Jesus em outro lugar, e depois voltou para testemunhar. Olha só, olha aí. É isso mesmo, é semente. Semente, né? Então, irmãos, não desanima. Você que é pregador, você que é pastor, né? Você que está semeando na sua família, na sua empresa, até na sua igreja, né? Na igreja tem umas pessoas lá que é difícil também, né? Então, não desista, porque uma hora essa semente vai brotar.
né? Essa semente vai brotar. Aí então, o que acontece aqui? Então nós temos o semeador e que ele saiu para semear, né? Que ele saiu para semear. E Jesus vai explicar aqui qual que é o grande ensinamento da parábola do semeador. É porque que muitas pessoas, quando ouvem a palavra, elas não recebem a palavra. Porque Jesus vai falar aqui de 4 tipos de terra. Aqui tem 4 tipos de terra na qual a semente caiu e na qual não teve resultado. Só uma que deu resultado. As outras 3, o processo não terminou. Teve terra na qual iniciou o processo da semente brotar, frutificar. Só que aconteceu algumas coisas que dificultou o processo completo dessa semente, né? E Jesus ele começa a explicar, né? Verso 18. Olha só a explicação que Jesus faz no verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então no verso 4, Jesus vai dizer que quando esse semeador estava semeando, uma parte da semente caiu no pé do caminho. O saco estava furado, ou por causa da caminhada, né? O saco balançou, né? Das sementes, né? E alguma parte caiu no meio do caminho. E vindo as aves do céu, comeram e foram embora. O que significa esse solo? Jesus vai explicar aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, vai ter pessoas, Jesus está dizendo, vai ter pessoas que vão ouvir essa palavra, só que elas não vão entender. E quando elas vão querer entender, o que vai acontecer? O maligno vai arrebatar essa semente no coração delas. Então aqui a gente tem um cenário aqui de batalha espiritual. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, né? É como diz o pastor Salomão, ele usou o versículo aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da ignorância, do engano, né? Então o que acontece? Quando nós pregamos a palavra, é comum uma parte do nosso público que está ouvindo a palavra não entender. E a palavra não surte efeito na vida dessas pessoas. Por quê? Porque antes dela ter essa razão, dar a razão a si mesmo, da esperança, vem o maligno, o diabo, Satanás, que é o nosso arqui-inimigo, arqui-rival, que batalha contra o reino. Ele vem e arrebata, né? Então é por isso que antes, por que nós oramos antes, irmãos? Antes de pregar. Já parou para pensar por que tem que ter oração antes de pregar? Para que a gente possa repreender o maligno, para que o maligno não possa arrebatar o efeito dessa palavra, né? O efeito dessa palavra no coração das pessoas, né? Então Jesus aqui, ele está meio que desmascarando o inimigo aqui, né? Porque você já parou para pensar, por exemplo, olha só como que o inimigo ele trabalha no coração das pessoas. Você está numa roda de amigos, lá na sua empresa, onde você trabalha, ou na família, e está todo mundo falando de outras coisas. Faça essa experiência, você vê. Está todo mundo falando de carnaval, falando de outros assuntos. Aí você chega e fala assim: olha, eu quero dizer para vocês que Jesus é a salvação. Qual que vai ser a reação das pessoas? Como que as pessoas reagem? Deboche, né? Vai ter gente que vai lá, você tá doido? Uma pergunta que muitos podem até fazer. Tá fazendo, ou já deve ter feito, ou pensa. Sim. O que fazer
para que essa semente ela não venha cair à beira do caminho? Uma boa pergunta, né? É uma preocupação que a gente tem que ter hoje dentro das nossas igrejas, porque ao mesmo tempo que nós temos que trazer aquela mensagem, o objetivo nosso é atingir realmente os corações das pessoas, confrontando com a vida que leva errada, de engano, do erro, do pecado em si, trazendo-os para a verdade. Para a verdade. Porém, a Bíblia está dizendo que caiu à beira do caminho e o inimigo arrebatou. Ou seja, tirou. Não houve fruto. Sequestrou, né? Sequestrou, e por aí vai afora, com tantos sinônimos que nós poderíamos dar para isso. Sim. Mas é interessante. Você percebe que esse verbo arrebatou é uma coisa meio que violenta até, né? Ele não é interessante que Jesus usa esse verbo. Ele não usa assim, ele viu que você não deu atenção e pegou. Não. É como se ele tivesse assim tirado a força, né? A força, né? E essa pergunta é uma pergunta muito interessante, que talvez envolva a preparação do semeador, porque se a semente caiu no chão, é porque o semeador estava meio descuidado. Né? Você mencionou 4 tipos de solo. Tem 3 ainda. Calma, esse é o primeiro. Né? Esse 4 é o primeiro. Tipos de solo. Falamos primeiro, quer dizer, existem outros também ali. Existe outro. Será mencionado daqui a pouco. Porém, tem que ter uma saída para aquele que transmite a palavra. Sim. Então aí nós falamos aqui no Sermão da Montanha, né? Quando Jesus ele fala que não deis seus tesouros aos cães, pérolas aos porcos, tesouros aos cães e pérolas aos porcos, né? E nós entramos num consenso aqui, eu e o Joel, né? Que às vezes, irmãos, o que acontece? Às vezes a gente insiste em semear em solo que não tem como semear. Você entendeu? Então vou dar um exemplo que a gente usou aquele dia lá. Por exemplo, discussão doutrinária. Entendeu? Tipo assim, eu sou arminiano, você é calvinista. Entendeu? É uma briga sem fim. Uma briga sem fim. Né? Todo mundo se acha certo. Não tem fim. Não é verdade? É uma briga sem fim. Um vai converter o outro. Não vai, não consegue. E eu tenho certeza que quando chegar lá no céu, os dois vão estar lá. Os dois vão estar lá. Você entendeu? Então, por exemplo, às vezes nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Então, qual que é o propósito do semeador? O semeador sabe que tem uma terra para semear. A terra boa. Não adianta ele plantar no chão, no cimento, não. Ele sabe que ele está indo para a terra boa, né? Então, cabe a nós nos preocupar, né? Eu estou levando essa palavra tem direção certa. E é mais uma questão de preparação. Eu acho também que essa terra, essa beira do caminho aí, vamos supor que assim, você sabe onde você vai pregar. Você vai, vamos supor, eu vou na igreja tal lá, e a igreja fica na rua 1. Só que na esquina da rua 1 com a rua 2 tem um barzinho. E aí você lá pregando, a pessoa que está lá no barzinho está ouvindo. Sim. Talvez esse seja o solo à beira do caminho. A pessoa tá ali sem estrutura nenhuma, mas tá ouvindo. Ainda assim tá ouvindo. A palavra vai chegar lá, ela vai ouvir, vai. Só que não vai germinar, não vai trazer fruto, não vai conseguir se produzir. Então, vai ficar zombando, né? Os crentes falando lá. É um exemplo que foi dado agora há pouco, referente até mesmo numa festividade de carnaval, como ocorre em muitos anos, né? Em todos os anos, né? Pregar o evangelho ali naquele ambiente em si ali, dificilmente vai ter esse retorno. Sim, dificilmente. Então eu creio que esse solo está mais voltado para o ambiente do que com os próprios ouvintes. Sim, também. Ou quem sabe os ouvintes no seu próprio ambiente. Sim, também. Podemos definir assim também. Interessante, né? Interessante. Segundo cenário aqui, vamos dizer assim, segundo o solo aqui, né, tá no verso 5, Jesus fala assim: a outra parte da semente
caiu em pedras, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então essa semente aqui, ela brotou. Essa daí chegou enquanto na primeira nem brotou, a semente já foi comida, já foi levada embora. Nesse segundo cenário, a semente já brotou. Jesus é muito lindo, né? Olha só como que Jesus vai trabalhando. E logo nasceu, e não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Então ela brotou, nasceu, estava até dando as flores lá, tal. Aí vem o sol foi, queimou e ela morreu. E qual era a explicação por que ela morreu? Morreu porque não tinha raiz. Qual é a explicação que Jesus fala? Olha só. Porém, o que foi semeado em pedregais, em pedras, né? Pedras. É o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Esse aqui, diferente do primeiro, ele não entende e vai embora. Esse aqui não, ele ouviu a palavra. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Ele foi lá na frente feliz demais. Recebeu com alegria, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. E logo se ofende. Então esse é aquele lá que vai na... Nossa, Jesus é maravilhoso e não sei o que. Aí vem o sol. O que é o sol? É um período em que na qual a pessoa vai passar angústia, né? Vai passar sofrimento, às vezes vai ter o escarnecimento dos amigos, vai ficar zoando, vai ficar zoando. Então, o crentinho lá, virou crentinho mesmo, né? Angústia e perseguição. Aí o que ele vai falar? Ele vai se ofender e não... quer saber? Eu não quero mais não. Não quero mais ser crente, não quero mais seguir Jesus, né? Então essa semente caiu em solo de pedra. Ela não teve raiz. O grande segredo de uma boa árvore está na raiz, né? Profundidade, né? Profundidade. E a gente vive hoje uma época, né, irmãos, de uma época superficial, né? Superficial, né? Por exemplo, o que é a graça? Graça é favor merecido. Aí as pessoas, então eu posso pecar, posso fazer qualquer coisa que Deus me perdoa. A superficialidade se a gente for estudar aqui o que é graça de Deus, é muito mais profundo. É uma coisa assim que a graça de Deus ela tem mais a ver com a nossa condição assim de, vamos dizer assim, de pecador, e de nós olharmos para Deus e dizer assim: Senhor, eu não tenho palavras para tudo aquilo que tu fez comigo, né? Então nós vivemos nessa época, né, de superficialidade. E é interessante, por que Deus permite, pastor Salomão, que nós passemos por um momento de dificuldade? É interessante, né? Porque que Deus permite. Eu entendo que Deus, ele não vai mudar assim o curso da sua vida, porque ele vai te dar essa livre opção de escolha da sua vida, né? Tanto é que a graça que você fala me faz lembrar uma coisa, que é a mesma coisa de você querer emprestar um dinheiro a alguém não esperando receber. Graça de Deus é te dar a graça gratuito, e a única coisa que Deus espera somente, que eu vejo, porque é o objetivo de Deus, que todo homem se salve. Então, o que Deus ele te dá, mas ele fica aguardando o seu dia a dia, porque a escolha cabe a você. Deus não é porque você aceitou Jesus hoje que a sua vida é um mar de rosa. Então Deus não vai interferir no seu cotidiano, porque as suas escolhas, elas geram consequências. E a gente tem que arcar com as consequências das escolhas. Sim. E essas consequências é onde que te leva para o sol. Isso. E aonde que vai te levar para uma boa sombra. Sim. E às vezes não é nem uma consequência de algo que você fez
tão recente, né? Às vezes de escolhas que você fez há muito tempo no passado, lá atrás, e está recaindo sobre você só agora as consequências dessas atitudes. E aí, por essas consequências recair, vem as provações, né? Vem olha só o que diz Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8, ó. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, ou seja, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Então, qual que tem que ser a nossa preocupação? A nossa preocupação, irmãos, é criar raiz. O segredo está na raiz, está na profundidade. E essa profundidade nós só conseguiremos atingir quando nós deixarmos Deus operar na nossa vida e termos, né, experiências com Deus, né? Permanecer em Cristo, né? Então é orar, ler a Bíblia, louvar o Senhor todos os dias, ter um devocional com o Senhor, né? Isso tudo vai aprofundando as nossas raízes. E quando vier o sol, as dificuldades, irmãos, tem gente que acha assim, né? Que vai aceitar Jesus e não vai sofrer mais. Claro que vai sofrer, e às vezes as coisas até pioram ainda. Mas por que vem essas situações? Para ver aonde está a sua raiz, aonde está fundamentado essa pandemia. Essa pandemia foi uma coisa assim que Deus permitiu sobre a humanidade. Muitas igrejas fecharam, né? Assim, agora estão voltando aos poucos. Mas teve muitas pessoas que desanimaram na fé. Desanimaram, não querem mais saber de Deus, não querem mais. Muitos voltaram até as práticas antigas. Pararam de frequentar os cultos. Né? Por quê? Aonde estava a raiz dessas pessoas? Né? É interessante que eu vejo que no caso da semente, conforme foi falado, para que ela venha ter essa profundidade, para que ela venha ter esse crescimento, existe todo um cuidado com ela também, né? Todo um cuidado. É onde que muitas igrejas eu vejo hoje que acaba falhando, né? Neste preparo, porque aceitou Jesus hoje. Existe uma preparação, um acompanhamento, um preparo. Porque a pessoa sabe que vai viver o dia a dia, ou quem sabe mais ainda, que já está vivendo uma vida um pouco complicada. Então, para ela sair desta vida complicada, para que possa vir experimentar as boas novas que realmente Cristo nos dá, então é necessário que alguém cuide dessa semente. Sim. Que alguém cuide dessa pessoa. Aí é a questão do discipulado. Verdade. Eu acho que esse é o grande erro, né? Irmão Juliano, Deus abençoe, irmão Juliano. Ele diz assim: a paz do evangelista Saulo. Sobre a semente lançada, me lembro quando fazia oração com 72 jovens em plena avenida, e a semente atingia pessoas que estavam no bar e padaria. Não era algo lançado aos porcos, mas a boa semente, né? Então, exatamente, a gente vê aí que nessa parábola aí, independente de que se germinava ou não, a semente estava sendo lançada. A semente estava sendo lançada. Como diz a palavra, tempo e fora de tempo, isso. Que a gente possa levar o evangelho muito bem. Isso mesmo, né? E é interessante, eu lembro quando eu estava dirigindo uma congregação, né? A irmã Márcia também, Yanamoto, vai ser uma das apresentadoras aqui também do programa, né? Márcia, Deus abençoe. Ela diz assim: tem intimidade com o Senhor Jesus, com o Criador de todas as coisas,
A pandemia fez muito também, muitas pessoas também se chegarem ao Senhor, restaurar o altar da casa da família. É verdade. Exatamente. Enquanto teve pessoas que se afastaram do Senhor, teve pessoas também que se aproximaram do Senhor aí também. Mostrou realmente onde estavam as raízes da pessoa, né? Isso mesmo. Belo ponto também, irmã Márcia. Deus abençoe a sua vida. Então, eu lembro que quando eu era pastor, né, quando eu assumi uma congregação, e é interessante, e a gente iniciou aquele trabalho lá, né, e Deus usou uma irmã, vários irmãos, né, dizendo, Deus vai trazer almas para esse lugar, Deus vai trazer um crescimento, amém, né, pastor ouvindo isso, né, e trouxe mesmo, a igreja até teve um público lá, tal, né? Aí o que acontece? Tava tudo bom, tava ótimo. Aí de repente Deus usa os seus profetas lá, né? Deus vai balançar a figueira. E aí eu fiquei meio que chateado com Deus, sabe? Eu fiquei meio assim, porque falei, mas peraí, Deus não gosta de igreja lotada? Que negócio é esse, né? Mas não, irmãos, é esse texto aqui. Por que Deus permite momentos de sol? Para ver se está tendo raiz ou não. Por isso que Deus permite muitas vezes nós passarmos por momentos difíceis, para ver se aquele ambiente, as pessoas estão criando raízes ou não. Porque quem não tem raiz, o vento vem, vai embora. É interessante, o sol vem e seca tudo, né? É interessante, pastor Saulo, que da forma que Jesus utilizou esse texto da natureza em si, é interessante que Deus, é maravilhoso, ele conduz o crente para uma prática. O povo de Israel, quando saíram do Egito, as escrituras vai nos dizer que o caminho era curto, porém Deus alongou por 40 anos. Na onde? Deserto. Também é um ensinamento. Sim. É onde Deus te leva para o deserto. Sol, né? Sol, lugar terrível. Ensinamento. É isso mesmo. É Deuteronômio 8, verso 2, se não me falha a memória, que Deus ele leva, ele prova para o que está no coração. Isso mesmo, é isso aí mesmo. Então é o que Jesus está ensinando aqui pra gente. Olha, irmão, tanta coisa bonita aqui, né? Deus do céu. A palavra é profunda mesmo. A terceira terra aqui em que a semente caiu, está no verso 7. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então caiu uma semente, e nessa semente tinha também semente de espinhos. Elas cresceram juntas. Só que essa semente, ela não frutificou. Por quê? Porque os espinhos cresceram junto e sufocaram. E qual é a explicação que Jesus dá? Olha só, irmãos, isso aqui é coisa tremenda, verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ouviu a palavra. Ele também ouviu a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, olha só, o terceiro solo, irmãos, é aquela pessoa que ouviu a palavra, mas a sua preocupação com os cuidados desse mundo e a sedução de ser rico, eu quero ficar rico, eu quero chegar no topo e tal, são espinhos que sufocam o efeito da palavra de Deus. Então, antes da gente comentar sobre isso, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Aí vamos falar. Entra aqui, já termina já isso aqui, né? Depois nós vamos falar, tem esse solo, mais um para a gente encerrar aqui, né? Então vamos lá rapidamente. O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro. Ministério do Socorro, né? O nosso irmão Carlinhos, Deus abençoe. Grande Carlinhos. Irmão Carlinhos, né? Ministério do Socorro, né?
clamas a mim. Clama a mim que te socorrerei e te levarei a um lugar seguro. Olha aí, ó. Amém. O nosso irmão Carlinhos, nosso amigo, patrocinador, esse é um tipo de telefone que você tem que ter na sua agenda, amém? Anota aí o telefone, 997-13-3658, 997-13-3658. O nosso segundo patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Pregação. Só que não é da palavra de Deus, embora ele pregue a palavra de Deus. Prega muito bem. Prega muito bem, até por sinal, né? Também. É professor da Escola Bíblica Dominical, pastor Daniel Carvalho, Marcenaria Carvalho, né? Esse ministério é a pregação do prego, né? Móveis, né? Planejados. Deus abençoe o nosso irmão. Anota aí o telefone: 988-04-2639. 988-04-2639. O nosso terceiro patrocinador é a Clínica Odontológica Sorriso 10, doutora Greuza Martins. Ministério da Saúde. Saúde começa pela boca, né? Então anota aí o telefone. Você que está precisando tratamento dentário, anota aí o telefone: 982-33-6609. 982-33-6609. Nosso quarto patrocinador também tem um ministério. O Ministério da Restauração. Restauração. Você sabe, pastor, que tem diferença, né? Entre carro velho e carro antigo. Carro velho e carro antigo. Você sabe que tem, né? Tem carro velho, aquele carro que você tem vontade de tacar fogo, levar pro mecânico Riba. Quem que é o Riba? É o Ribanceira, joga na Ribanceira. Joga no Ribanceira que a gente tá com raiva desse carro, mas não fique com raiva. Leve ele pro irmão Cleiton, né? Irmão Cleiton Vieira, ESG, já tem. Cleiton Vieira? Não é o Cleiton Vieira, é o Cleiton, irmão Cleiton. É ESG Jateamento e Oficina. Deus abençoe o nosso irmão Cleiton. Restauração de carros e motos também. 987080061. 987080061. E o nosso último patrocinador é o Ministério da Segurança, Multiplus Seguradora de automóveis e carros. Nossa, ótimos preços. Olha aí, rapaz. Preços competitivos. Anota aí o telefone, é 996547756. 996547756. Deus abençoe o nosso irmão Oscar, nosso pastor Oscar, que vai te ajudar a fazer cotação. E o nosso canal no YouTube, Ministério Palavra da Cruz. Se inscreva no nosso canal e seja abençoado pelas pregações, reflexões. Tem as playlists lá dos nossos estudos. Deus abençoe, né? Você que é inscrito, você que se inscreva lá no nosso canal, amém? Agora estaremos ouvindo um louvor rapidamente e depois nós retornaremos com essas duas reflexões finais, amém? E nós estaremos ouvindo uma pessoa na qual nós temos muita saudade, muito carinho, muito amor. Quem que é? Quem que é? Pastor José Gomes. Ah, ele mesmo, rapaz, o cantor das multidões. Cantor das multidões. E o Herbert Costa também, né? Então, Deus abençoe. De um homem poderoso, esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre, sela, ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberás que o Senhor é Deus. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor.
celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos Glória a Deus. com amor ao Aleluia. Senhor. Louvaremos ao Senhor pelo seu imensurável amor. Glória, né? Deus abençoe o nosso amigo, pastor José Gomes. Glória a Deus. Louvaremos ao Senhor. Louvaremos com amor ao Senhor. Estamos aqui dando a inauguração da nossa série aqui, as parábolas de Jesus. Profundo, irmãos. Hoje está sendo muito profundo aqui. Deus está falando muito forte com o outro aqui nessa manhã, né? E nós paramos aqui na terceira terra, ou terceiro solo, né? Que é aquela semente que caiu entre os espinhos, né? Que é aquela pessoa que ouve a palavra, mas o que impede a palavra de frutificar no seu coração? Jesus aqui fala de dois espinhos, né? O primeiro espinho que Jesus fala é os cuidados desse mundo, as responsabilidades, né? Que nós muitas vezes herdamos, né? Nessa jornada, nessa caminhada, né? Então, por exemplo, o que pode ser os cuidados desse mundo? As contas que nós temos que pagar, né? As dívidas, trabalho, o trabalho, família, né? E até a igreja também. Pode se transformar em um espinho. Olha só que coisa, né? O nosso desempenho ministerial pode se transformar em um espinho, né? Então, o outro espinho que Jesus fala aqui também é a sedução das riquezas, né? Às vezes a pessoa, ela diz assim: eu só vou entrar no evangelho, só vou seguir a Cristo depois que eu ter uma vida confortável, estabilizada, né? Ter uma independência financeira, né? Sim. Independência financeira. Tem pessoas também que colocam as suas condições, né? Colocam condições antes de seguir o evangelho. Por exemplo, são aquelas pessoas que têm algum vício, né? Eu já vi. Você já deve ter ouvido também, né, pastor? Pessoas dizem assim, a gente convida, né? Vamos para a igreja, vamos seguir a Cristo, né? E a pessoa, ela chega e diz assim: deixa eu parar de fumar primeiro, aí depois eu vou, né? Deixa eu parar de fazer essas coisas primeiro, né? E depois eu vou para a igreja. Irmãos, Jesus, ele fala, né? Você tem que vir como está. Não espere você melhorar por conta própria, porque você não vai melhorar.
não vai. Talvez melhore, mas é muito raro. É muito raro. Não vai, né? Então venha como está, porque aí Jesus vai te libertar. Deus te dá força, né? Te dá sabedoria. Te dá força, né? Então, é essa a interpretação mesmo que nós podemos dar para esse texto, né? Saulo, eu tenho uma pequena pergunta. Sim. Várias desculpas, né? Várias desculpas, né? Aí nesse versículo que você leu, fala sobre as riquezas, né? Sim. Esses espinhos aí que crescem aí relacionados à riqueza, aqueles pastores que se vislumbram com o dinheiro da igreja e que acabam começando a tentar ludibriar os fiéis para tentar tirar dinheiro dos fiéis, seria isso também um espinho? Um espinho, né? E é interessante pensar nisso, né? Irmão, uma coisa que nós temos que pensar é o que Deus mostra para o profeta Elias, né? A gente estuda a história do profeta Elias. É interessante que Elias, ele surge do nada, né? Ele chega para o rei Acabe e diz: ó, sobre a minha palavra não irá chover sobre essa terra, né? E qual foi a segunda ordem que Deus dá para Elias? Elias, levanta-te, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou te sustentar, né? Lá eu vou te sustentar. E é interessante que às vezes eu acho que Elias pensou assim: mas peraí, mas agora que está iniciando, agora que eu vou combater a idolatria, agora que eu vou ser oposição, Deus me pede para afastar, porque Deus isolou Elias, né? E Elias ficou 3 anos, é isso? 3 anos sendo alimentado pelos corvos. Os corvos traziam pão e tinha água, que era o ribeiro ali. O que Deus estava querendo ensinar para Elias? Ó, que o mais importante do que o desempenho ministerial é um relacionamento que eu tenho com você. E quantas pessoas, né, pastor Salomão, Joel, nós conhecemos que caíram na fé, não estão mais no caminho de Deus, porque deixaram esses espinhos tomarem conta do seu coração de uma tal forma que eles trocaram o seu relacionamento com Deus pelo seu desempenho ministerial, né? Então acontece isso também. Acontecem essas coisas também. Então, isso aqui, irmãos, não é só para quem está lá fora da igreja, não. Para quem está dentro também. Às vezes nós deixamos que os espinhos brotem e sufoquem a essência, né, da palavra de Deus em nossos corações. O que nós não podemos perder, e essa é a oração que eu faço todos os dias da minha vida, é que eu não possa perder essa essência. É interessante, essência da palavra, né? É interessante, pastor Saulo, a estratégia que Deus sempre usou também com os homens, por ele chamado e determinado para uma obra. A estratégia também de às vezes tirar a pessoa de foco. É interessante, como aconteceu com Elias. Eu vejo também uma estratégia que Deus está trabalhando. Às vezes esse recuo na vida nem sempre é para males. Sim. Às vezes recuar é um momento que nós temos de quê? De pegar um pouco mais de fôlego para voltar ao combate de novo. Sim. E às vezes esse recuo, esse isolamento, às vezes é necessário para a vida daquele do pregador em si, do homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Sim, é necessário, é importante. E Deus tem essa estratégia. Tem essas estratégias, isso mesmo. Então, irmãos, toma cuidado dos espinhos dessa vida, né, afetarem a essência, né, a essência do seu coração. Amém? Então, quando uma pessoa entra nesse caminho, Joel, da soberba, né? Aqui está a sedução das riquezas, né? Que é o caso que você apontou aí, de um pastor, né? Que vê o seu ministério crescer, vê a igreja crescer, a igreja contribui, né? E ele vê se ele vive seduzido, é um espinho, né? Tudo aquilo que impede, que nos faz perder a essência, é um espinho. Então nós devemos tomar cuidado, que mata a semente da palavra de Deus. E o último solo aqui, irmãos, esse solo é o que nós temos que buscar, né?
Está no verso 8. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro 60 e outro 30. E a explicação de Jesus está no verso 23, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro produz 60 e o outro 30, né? Então, para que a semente possa frutificar, ela tem que ser semeada em uma boa terra. O que é uma boa terra? Essa que é a pergunta. O que pode ser uma boa terra? É um coração aberto, né? É um coração aberto. A gente comentou isso aqui no Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha é um maravilhoso Sermão da Montanha, irmão. Se eu fosse você, entrava no meu canal lá e assistia todos os programas do Sermão da Montanha. Foi muito bom. E no Sermão da Montanha, nós aprendemos, né, que o seguinte, que a palavra, quando ela é semeada no nosso coração, ela produz um alicerce. E o que é esse fruto? Ele está condizente com a prática. Fruto quer dizer a manifestação daquilo que você é por dentro. Jesus, ele fala isso, né? Então, o que acontece? Para a terra dar fruto, ela tem que estar preparada, né? O que um semeador, um agricultor faz antes de jogar a semente? Ele prepara a terra, né? Então ele abre, primeira coisa, tem um terreno. A primeira coisa que acontece na terra, ele faz uma limpeza, né? Então ele capina, tira a grama, aquele mato, né? Tira as pedras. E quando ele vai capinar, é interessante que insetos, né, saem, vão embora, aranha, escorpião, né, cobra, né? Então a primeira coisa, irmãos, para ter uma terra boa, a primeira coisa, nós temos que fazer uma limpeza. Então, por que, irmãos, que antes de nós lermos a Bíblia, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, antes de nós termos um encontro com o Senhor, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados, porque Deus, ele não opera em terra ruim, ele opera em terra boa. E para a terra ficar boa, o primeiro passo tem que ter uma limpeza. Tem que ter uma limpeza. Eu me lembro que quando eu fui no monte, a primeira vez que eu fui orar no monte, eu estava com medo, né? E o pastor fez aquela roda lá. E é interessante que aquela roda lá é para o quê? Para que todo mundo pudesse confessar os seus pecados, né? Para todo mundo confessar os seus pecados. Aí confessamos os nossos pecados. E assim tem que ser todas as vezes que nós nos encontramos com Deus. Devemos confessar, devemos limpar o nosso coração, né? Devemos limpar o nosso coração e abrir ele para que a palavra possa surtir efeito, né? A segunda coisa é irrigar a terra, molhar a terra, né? O agricultor, ele tem essa preocupação de adubar a terra, né? E molhar ela, para que a semente possa ter condições para crescer, né? E o que é irrigar a terra, irmãos? O nosso culto. Esse é o grande problema de muitas igrejas. Eu comento isso direto com o Joel, fora. O grande problema hoje, irmãos, é o seguinte, que às vezes quando nós vamos na igreja, o povo em si demora muito para se ligar. O povo está muito disperso, né? Começa os louvores, né, Joel? Começa, um lê a palavra, outro testemunha, a gente olha para a nave da igreja, o povo está disperso, um está pensando na conta de segunda-feira, né? O outro está pensando na morte da bezerra, o outro está pensando no jogo de futebol que está acontecendo. Irmãos, quando você for na igreja, nós temos que aprender a se desligar e se ligar em Deus. Quando o pastor, você pode ver, irmãos, não sei se isso acontece na sua igreja, na nossa igreja, o pastor ele chega
Tem um momento do culto que o pastor fala assim: irmão, se liga no trono. O que é se ligar no trono da graça? Se desliga das suas preocupações e começa a se ligar em Deus. Isso que ele quer dizer, né? Se ligar em Deus, né? Então, como que tem que ser essa preparação? Essa preparação tem que ser em casa, antes de ir para o culto. Já solta um louvor lá no carro, em casa, começa a louvar o Senhor. Você vai chegar no culto ligado, querendo adorar a Deus. Aí nós teremos um culto de qualidade, né? E a terra vai estar boa, né? Se você vai na igreja e sai da mesma forma que entrou, tem alguma coisa errada. E não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o ministério. Se você vai no culto, irmão, você vai na sua igreja, você sai da mesma forma que entrou, a terra não está boa. A sua terra não está boa. Então você tem que preparar a sua terra. É verdade. Amém? Amém. Então tá aí então a nossa pequena reflexão. Muito boa. Muito boa, né? Muito boa. Estamos aí então começando então a nossa série Parábolas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos muito felizes, né? Felizes. Não perca. Quinta-feira agora, né? Quinta-feira tem 2 programas bons pra você ver. Às 6 horas da tarde, a Palavra da Cruz, né? Meu programa, Deus abençoe. Nós estamos numa série de mensagens aqui, em seus passos, Jesus, né? Estamos andando com o apóstolo Pedro. Tá com Pedro, eu tô falando, eu tô descobrindo cada coisa com os íntimos, né? Pedrão, né? Eu tô descobrindo cada coisa com o Pedrão tá. Deus abençoe. Assista nosso programa às 18 horas. E às 21 horas, irmão, vocês não podem perder o programa Pentecostal, né? O Herbert vai colocar o cartaz aqui. Coloca pra mim de novo, o Herbert, o cartaz. Pentecostal Quebra-Vasos, né? Pastor Salomão, estará também a pastora Márcia também aqui, né? Que comentou aqui conosco aqui, né? Aqui, a apresentação aqui, o pastor Edson, pastor Éder para os íntimos, e a pastora Priscila estará aqui também. Então Deus abençoe, né? E você pode orar pelos nossos ouvintes. Amém. Amém? Graças a Deus. Antes de orar, eu também quero deixar aqui na memória de todos aqui essas 2 pessoas que entrou aqui e deixou seu comentário também. Uma que é a Márcia Satiei Yamamoto. Deus abençoe, Márcia. Aguardamos a tua presença aqui na quinta-feira da inauguração do programa Quebra-Vasos. Deus abençoe grandemente você e seu ministério. Quero agradecer também aqui a pessoa do Diácono Raimundo, né? Diácono Raimundo, da empresa Cronos, né? De segurança, instalação de alarmes, câmeras. Também deixou seu comentário, sua visita. Deus abençoe grandemente você, teu trabalho e sua família. Amém? Amém. Quero também já agradecer também pela oportunidade. Amém. No dia de hoje. Deus foi uma experiência bacana. Amém. Pra gente, graças a Deus. Foi a estreia dele, viu? Tava todo nervoso, tadinho, né? Agora já perdeu, já. Tá apreensivo. Vamos orar? Vamos. Amém. Graças a Deus. Oremos conosco nesta hora. Soberano Deus e eterno Pai, quero, ó Deus, neste momento, nesta manhã, dar-lhe graças, Senhor meu Deus, a Ti por este momento tão maravilhoso que o Senhor assim nos permitiu nesta manhã. Pai, que as Tuas bênçãos, que as Tuas mãos, os Teus olhos voltados para esta programação, para esta TV Shalom, para esta programação, os pés da cruz, e bem como, ó Deus, a todos que aqui estão, pastor Saulo, bem como aqui os auxiliares, meu Deus e meu Pai, e também pela inauguração que temos já na próxima quinta do programa Pentecostal Quebra-Vasos. Deus abençoe, ó Deus, a todos que ouviram esta palavra, essa ministração, a semeadura, a palavra que foi ministrada, meu Deus, abençoando também, Senhor meu Deus, a todos que emitiram os seus comentários, nos apoiando, nos assistindo, Deus, compartilhando todo este trabalho e esta programação. Senhor, que as Tuas bênçãos estejam
sobre nossas vidas. Assim nós oramos neste momento, bem como agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Joel. Deus abençoe. Amém, Saulinho. Eu queria já aproveitar aqui a oportunidade também, fazer um convite a todos que estão nos assistindo, a acessar a página do Awake Santa Inês 1, que amanhã, domingo, às 17 horas, haverá um culto abençoado que certamente abençoará a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Estar aqui, aí. Deus abençoe. Obrigado, pastor Salomão. Deus abençoe sua vida. Amém? Amém. Obrigado. Deus abençoe sua vida e até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Fosse fácil como a gente quer, se no futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Yeah.